Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Cozinhando Experiências. Eu sou a Sabrina Alves, seja aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E hoje eu venho trazer uma receita muito gostosa, que eu tava com muita vontade de fazer já faz tempo. E faz muito tempo que eu não como, não é o tradicional. É um quibe ao forno recheado. E enquanto isso eu vou trazer uma historinha do quanto é importante a nossa autoafirmação enquanto mulheres trans para todos os ambientes, como para ocupar espaços e também para que tenhamos relações saudáveis, sejam relações de amizade, sejam relações de colegas de trabalho, no meio laboral, né? Ou até mesmo para as nossas relações interpessoais, como ficantes, namorados, enfim, affair no geral, os nossos crushes. Eu já tenho tudo separadinho aqui. Eu vou dar uma contextualizada. É importante a nossa autoafirmação justamente para que evitemos de que alguma violência possa nos passar, né? Eu, quando fui jovem, eu era muito inconsequente e eu era muito mais passável e me meti em muitas enrascadas, porque eu queria que as pessoas enxergassem em mim a pessoa que eu sou, independente do meu órgão genital. Só que eu não me dei conta de que o mundo não tem a minha visão, não tem a mesma consciência de quem eu sou, né? Principalmente homens heterossexuais e tal, que nunca tiveram algum tipo de contato com uma mulher trans, ou pior, que são transfóbicos. Eu vou começar falando pela receita e depois a gente se aprofunda um pouquinho mais, tá? A receita me parece que é fácil e o assunto também não vai ser tão extenso. Isso eu espero. Eu começo falando isso, mas depois quando eu vou ver já tá em 45 minutos, 50 minutos, 1 hora de vídeo. E bora lá. O que a gente vai precisar para o nosso quibe de forno? Vamos precisar de meio quilo de carne moída, que eu tô usando aqui de vaca e de porco misturadas. Apesar de que eu não gosto, eu preferia que fosse só de vaca. Mas no mercado não tinha, a única que tinha de carne pura de vaca tava um valor muito mais acima e vinha 400 gramas no pacotinho. Eu preferi esse daqui que eu comprei 1 quilo por R$8,80, algo assim. E vamos lá. 5 dentes de alho picados que eu vou picar aqui junto com vocês. Picado não, moído. Como eu não tenho moedor, esse gesto ficou... Como eu não tenho moedor ou um amassador, eu vou amassar ele e depois eu pico ele bem picadinho. 3 cebolas raladas. Como as cebolas que eu tenho aqui são grandes, eu vou usar só 2. E vou ralar ela bonitinha com o nosso ralador. 1/4 de xícara de salsinha picada. 1/4 de xícara de hortelã, que eu tenho aqui. Salsinha. E a hortelã, que aqui eles chamam de hierba buena. Vou mostrar pra vocês. Talvez não foque. É isso aí. Eu tô olhando aqui o monitorzinho pra ter uma certeza. Hierba buena se chama aqui. O que quer dizer erva boa? Pra mim, erva boa é a que eu fumo, né? Tem muitas ervas boas por aí, inclusive a que eu fumo. Mas essa daqui também é muito boa, porque a gente faz chá, é hortelã da gente, né? Que dá basicamente em qualquer lugar. Desde um córrego até um terreno baldio.
Enfim, lá onde eu morava, onde moram meus pais, os terrenos eram muito cheios de hortelã, muito ricos de hortelã. E muita gente vinha pedir pra gente pra fazer chá e tal. A gente vai precisar de sal, pimenta do reino, tô usando aqui um mix de 5 pimentas. Eu vou colocar orégano, mas não tem necessidade. Um pouquinho de vinagre. Meio quilo de trigo para quibe, que deve ficar 1 hora de molho. Eu deixei ele 50 minutos de molho. Eu coloquei água fervendo no trigo e só enchi ali até ficar na mesma altura que ela. E rendeu tudo isso. Nem sei se vai caber no bol. E eu não preciso escoar, viu? Que eu já fiz o teste. Já fiz o testezinho e nem precisou escoar. Ele chupou tudo bonitinho, igual que a mamãe aqui. A gente também vai precisar de um pacote de creme de cebola, tá? Dei meu jeitinho e tenho aqui um cremezinho de cebola. Para o nosso recheio, vamos precisar de catupiry. Vocês aí tem catupiry. Aqui eu vou usar um requeijão mesmo. Vou usar 2 potinhos dele. E dessa vez vai ser sem lactose mesmo. E que vai pro forno, dane-se. É isso aí. Mão na massa. Bora agir, minha gente, enquanto eu falo com vocês. Vou começar pelo alho. Deixa eu tirar esse escorredor. Eu peguei o escorredor porque eu achava que ia precisar pro trigo, mas não foi necessário. Então vamos aqui. Já lavei minhas mãos, viu? Deixa eu colocar meu avental. Eu tô aqui toda amazona com os peitinhos pra jogo. Que tá fazendo um frio, mas como tá de sol, fica aquela sensação de falso calor, sabe? Deixa eu subir o microfone. E vamos começar a amassar os alhos. Então, gente, eu falei da importância, né, de se autoafirmar, que a gente pode se meter em enrascadas. Nem todas as pessoas reagem de uma boa maneira. Queira ou não, eu preciso reconhecer de que isso foi um falho meu de, durante muito tempo, ocultar essa informação dos homens com quem eu ficava, procurando aceitação onde não iria ter nunca. Onde eu não iria ter nunca. Ai, tá desligado o meu microfone, ó, acabou a bateria. Onde eu não teria nunca uma aceitação de fato. Liguei o microfone agora, me desculpem. E tá. Essa história que eu vou contar pra vocês, esse fato que eu vou contar pra vocês, aconteceu no primeiro ano do colegial, quando eu me mudei lá pra estudar no ETAL, né? Eu ainda morava com os meus pais. E a gente tinha o costume de ir sempre em grupo. A gente sempre se encontrava lá na Juazeiro do Norte, na Beira-Mar. E íamos juntas. Pra voltar, a mesma coisa. A gente se esperava lá na porta da escola e íamos em grupo. Mas às vezes, né, o pessoal saía mais cedo e também alguns amigos foram mudando de escola, abandonando aquela escola, ou tinham que ir para o trabalho, enfim. E eu comecei a ir sozinha, a voltar sozinha. Na porta da escola sempre ficavam esses meninos maiores, sabe? Maiores que diga, maiores de 18 anos. Esses caras já, né? Meninos não, esses caras. E aí sempre ficavam eles lá pra paquerar as meninas novinhas. Alguns para buscar suas namoradas, que também eram mais jovens, menores ainda. Eu acho que eu tava nos meus 13,
E aí tinha um menino lindo, 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 que eu já tinha visto ele pelo bairro inúmeras vezes. E ele ficava me olhando de longe, da aeronáutica ele. Sempre ia com o uniforme da aeronáutica, um cabelo muito bem cortadinho, estilo militar, da pele morena, bronzeada, sabe? Uma pele bronzeada. E olhos cor de mel. Olhos cor de mel. Alto, devia ter o quê? Seus 1,78, 1,80. Um corpo magro. Uma delícia. Cabelinho arrepiado assim. E tá. Uma boca muito bonita, uma boca grande, bem marcada. E aí ele descia muitas vezes a rua de cima da minha casa, eu via ele descendo por essa rua. E encontrava ele também lá na praça, na pracinha que a gente tem ali, na pracinha do pôr do sol, pracinha do primavera. Cada um chama de um jeito, Praça Zero. Cada um chama de um jeito, que é caminho para ir pro Etal, né? Onde ficam os predinhos ali da Roque de Moraes, justo atrás da Roque de Moraes. E aí sempre encontrava ele. E ele me cumprimentava. Me dava uns olhares assim. E eu, lógico, eu já estava no início da minha transição, já usava brinco, já tinha o cabelo longuinho, né? E usava baby lookzinha, meus peitinhos já estavam apontando. Usava calça larga, como eu tô aqui, e tal. Então, parecia uma menininha da minha idade, uma menina moleca, como eu sou até hoje, né? Eu não gosto de muita maquiagem, eu tô aprendendo a usar cílios, eu não gosto. Eu me sinto muito incômoda. Maquiagem eu também não sou muito fã, já fui fã alguns dias, mas hoje em dia me dá muito preguiça fazer maquiagem, mas eu faço. E... Enfim. E eu já fazia, já pintava meus olhos e tal, dentro da sala de aula, porque eu saía da casa dos meus pais de um jeito, ia pra casa da Dica, né, ali na mesma rua, trocava de roupa às vezes, ou fazia minha maquiagem e ia, colocava minhas argolas, saía louca. Com os cabelos aqui de baixo, eu sempre andava assim, meio toda bloqueira. Cara de comunidade, né? E eu não levava mochila nem nada, era o fichário, o caderno, tudo na mão. Que às vezes eu usava fichário, às vezes eu usava caderno de 10 matérias. Eu decidi o que eu ia fazer, eu levava os livros. Tá, aqui eu já amassei, já piquei os 5 dentes de alho. Vou deixar ele aqui. E agora eu vou ralar a cebola. Eu vou ralar aqui dentro do bowl mesmo, que depois eu vou misturar tudo. Eu não sei se eu tô meio resfriada, eu sei lá, eu sei a minha alergia, mas eu acho que é resfriada porque o tempo aqui tá mudando demais e muito rápido. E ele passou a me cumprimentar e eu ficando interessada. Eu lembro que um dia desses eu encontrei ele sozinha e aí ele pegou, fazendo muito barulho. E aí ele pegou, me parou na rua, perguntou se eu tinha telefone, e aí eu falei que sim. E passei meu número de celular pra ele, o celular esse que eu tinha comprado. Eu tinha comprado da minha irmã tinha vendido pra mim. E eu comprei dela. Era um babyphone. Não era um babyphone porque era da Nokia, mas era igualzinho o babyphone. E aí eu não acreditei de que ele tinha pedido o meu número, eu sempre flertava com ele pelos olhares, eu achava ele muito gato. Tinha uma vontade de beijar aquela bocona dele. E eu lembro que depois que ele pediu o meu número, ele me deu um beijo, mas foi um selinho. E aí eu adorei. Ai, tá picando. E aí eu adorei, né? Aí
me ligou, eu tava no trabalho, lá no acabamento gráfico. Já era lá na Cachoeirinha, já tinha se mudado lá pra Cachoeirinha. E aí ele falou, a gente pode se ver e tal, não sei o quê. E eu falei, claro, a gente pode. Daí ele pegou e falou, o que você acha da gente ir pra um... E eu falei, vamos pro motel, só que eu sou menor, né? Eu tenho 14 anos. E eu não sei aonde. Ele falou, a gente pode ir, eu vou dar até aqui o nome. A gente pode ir pro Hotel Vavá, que fica em frente ao Hospital Cachoeirinha. Um pulgueiro, minha gente. Hoje em dia eu não sei como é que tá, viu? Porque faz muitos anos que eu não vou naquele lugar. Né? E eu tô ralando, tá ficando aguado. E eu falei, tá bom, vamos se encontrar, vai ser às 8 da tarde e tal. Nesse dia eu tinha curso de inglês. E aí eu peguei e eu tinha curso de inglês. Não, eu tinha curso de teatro, que era no Tendal da Lapa. Aí saí, me arrumei na casa da minha amiga, coloquei meu salto, que eu já tinha comprado lá na casa dela. Coloquei uma roupa emprestada que a Luana me emprestou, a irmã da Dica. E que a gente se emprestava roupas e tal. Tinha esse senso de compartilhamento, de comunidade mesmo. Como uma irmandade. Tanto é que depois eu morei lá junto com elas. E aí coloquei a roupa, fiz uma make assim, totalmente errado, né? Porque se até hoje eu não sei me maquiar muito bem, imagina naquele tempo. Sem profissionalidade. E aí fui, encontrei com ele numa ruazinha que a gente pega ali pra ir pra Deputado Emílio Carlos, pra ir pra Cachoeirinha, que é onde passa a lotação. E aí encontrei com ele lá, e de lá a gente foi caminhando até entrar no hotel. Não me pediram nem documentação. E aí a gente entrou no hotel e fomos pro quarto. Nesse que a gente foi pro quarto, ele falou, eu vou tomar um banho. Ele tinha vindo direto de lá do quartel. Ele falou, eu vou tomar um banho, fica à vontade, tá? Você quer pedir alguma coisa? Eu falei, eu só quero uma Coca-Cola. Ele pediu uma cerveja pra ele. Porque ele tava fardado. Eu acho que até por isso não pediram a identidade. E aí chegaram as coisas pra ele, né? Ele foi tomar um banho dele, eu toda aflita, pensando, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu fui longe demais, não é uma questão de beijos, olha onde eu tô. Ele vai querer me desnudar, ele vai querer me ver pelada. E agora? O que eu vou fazer? Aí eu pensei comigo, mas foi tanto tempo, né? Ele me paquerando de longe e tal. Até que a gente teve essa aproximação e a gente se cumprimentou. Porque isso foi uma questão assim de meses, não foi de uma hora para outra. Mas tá ficando tão aguado esse tal de cenoura ralada, gente. Essa daqui, esse restantinho eu vou picar. Isso. E aí tantos meses ele investindo, eu falei, não é possível, vai rolar, né? Ele tá interessado em mim, e mesmo que a gente não vá ter uma relação amorosa, ao menos eu vou pros finalmente, né? Eu vou pegar um cara assim, que eu já tinha perdido minha virgindade, eu já tinha ficado com 2, se não me engano. O que tirou minha virgindade e com o outro que era primo de um ex-namorado que eu tive, que eu preciso contar pra vocês. Ele só me quis enquanto eu ainda não tinha transicionado. Quando eu falei pra ele que eu queria transicionar, aí foi o fim. E ele bem
bem rodado, já tinha sido namorado de algumas amigas e tinha terminado com elas também porque elas transicionaram, inclusive da Dica e da Nicole, e enfim, que foi exatamente nesse mesmo período. Foi enquanto eu tava fazendo curso de teatro que eu tava com o Márcio. E então eu já tinha ficado com 2. E eu tava doida pra provar mais um. E esse era um cara gato. Muito gato. E ainda tinha um fetiche, né? Por conta do uniforme. Hold on. Essas técnicas ancestrais. Aí pra vocês verem, né? Eu vou ter problemas com esse cara que eu tô contando porque eu sou uma mulher trans e com o anterior a isso, basicamente em mesmo tempo, porque eu tinha uma vida dupla, né, ali naquele momento, apesar de já ter uma identidade, mas as condições me faziam ter uma vida dupla. E aí eu tinha um outro namorado que não me aceitava por ser trans. Ele queria estar comigo, mas sem transição. Mas também não queria me assumir, viu? Porque ele era dono de uma... Como é que eu vou falar? Eu tô olhando aqui pra uma coisa que ele trabalhava. Ele era dono de uma fábrica onde faziam distribuidora de alhos. Enfim. E já soltei. Foi, tá feito. Seja o que a deusa quiser. E aí esse Márcio não me aceitava ser trans e o outro já não me aceitou pelo fato de ser uma mulher trans também. Não, nos dois casos é transfobia, né? O outro tava falando, não. Eu não sei, vocês vão dizer pra mim. Um era gay, que não queria se assumir ele próprio. Porque ele queria que eu fosse um menino gay para que ele tivesse um relacionamento comigo, mas não me assumiria pro mundo. Ficaria ali a escondidas como sempre foi, inclusive com as outras meninas. E já o outro, eu não vou dar spoiler, eu tenho que continuar a história com o outro. Ele terminou o banho dele. Vou terminar de ralar aqui e eu conto pra vocês. Ai, meu toba. Eu vou ficar na mão mesmo que eu tô com medo de perder minha mão no ralador. Aí tá bom. O menino pegou, saiu do banho, aquele corpo gostoso, ele saiu com a toalha amarrada na cintura. E aí eu tava lá com a minha blusinha, mostrando a barriguinha. Eu já tinha um piercing no umbigo. E piercing esse que eu fiz assim na base da chantagem, viu? Eu fui até o tatuador, uma amiga minha tinha posto, e eu fui até o tatuador e falei, olha, eu vou colocar na minha amiga e você vai ter que colocar em mim. Tá aqui o dinheiro e coloque em mim, porque se você não colocar em mim, todo mundo vai saber de que você colocou o piercing numa menor sem autorização dos pais. Ai, como eu fui podre nesse tempo. Mas eu consegui o que eu queria. Já tinha meu filho no umbigo. E isso depois que eu passei mais de um ano me automutilando pra fazer um piercing. E tudo errado, por sorte não deu infecção, não deu nada, sabe?
muito louca. E aí eu com a minha blusinha e eu tava de calcinha, muito bem aprendada. Eu comprava umas calcinhas boas, que não eram as calcinhas específicas para trans, mas que eram muito boas. E eu lá, sentada na cama, tomando minha Coca-Cola, ele veio, pegou a cerveja e ele chegou perto de mim. Ele falou, você não quer ficar mais à vontade? Eu falei, calma, aos poucos. É que eu só estive com 2 homens até hoje, só fiz 2 vezes e ainda não tô me sentindo cômoda, sou muito nova e tal. E ele falou, tá bom. Aí a gente se beijou, se abraçou. E aí eu vi que ele tava ficando animado, aí eu já comecei a descer. E fui cantar uma música. Bom, já ralei a cebola. Agora eu vou misturar aqui no bowl. Eu vou picar as ervinhas. E aí eu desci e comecei a cantar a música. Eu cantando a música, ele lá delirando e ele tocando meus seios. Enfim, fazendo carícias na minha cabeça enquanto eu tô lá cantando, dando o melhor de mim, os meus melhores vocais. E aí ele puxava a minha cabeça, ele me beijava. E eu em êxtase, super ali, sabe, com tesão. E eu muito hormonizada, eu já tinha começado a tomar hormônios, eu tomava 2 injeções por semana. Não façam isso, não se automediquem. E essa não é a quantidade necessária para que o seu corpo acabe expelindo a parte que você não vai usar, que você não precisa. Então, por eu estar muito hormonizada, eu era muito mais passável. Hoje em dia não tanto, porque eu considero não tanto, né? Porque eu já não tomo mais hormônios devido a questões de saúde, trombose, silicone líquido se movimentando pelo corpo. Por essas questões eu não posso mais. E aí ele não percebeu nada. E eu tava muito aflita, morrendo de tesão, mas aflita, preocupada com o que viria acontecer se acaso ele descobrisse. Em algum momento ele ia descobrir que a coisa estava escalando. Tava indo a mais. E aí ele tentava descer a mão e eu tirava e eu falava, não, calma, eu ainda não tô preparada. Não façam isso, meninas. É uma tensão horrível. É uma pressão horrorosa de você estar com uma pessoa, você vê que essa pessoa tá interessada em ficar com você, ela sente tesão em você, mas ela não sabe da sua verdade. E o fato dela não saber a sua verdade pode ser que desencadeie uma reação completamente negativa da parte dele e até violenta. Ai, que delícia. Vou tirar minhas folhinhas aqui. Enfim. E aí ele pediu para que eu tirasse minha blusinha. Eu falei, meus seios são muito pequenininhos. E realmente, era muito pequenininho, sempre me desenvolveu mais bico e auréola nesse período. Do que o volume mesmo, né? Tinha uma forma. E eu não sei nem se isso é genético, por dizer assim, né? Porque a minha irmã também tem os seios pequenininhos, bem bonitinhos. Cerejinha. E nesse período tínhamos o corpo semelhante até.
E semelhante não, parecida, ela é muito mais corpulenta do que eu, porque ela tem muito mais curvas, mas éramos parecidas. Eu me parecia a ela na idade, quando ela tinha a minha idade. E, enfim, aí eu tirei a blusinha morrendo de vergonha e ele falou: seus seios são lindos, para de se preocupar, você é linda, gostosa. Aí, e... oh, Jesus. Eu não sei usar esses microfones. E... aí, ele falou, não se preocupa, gostosa, não sei o que. Ele tinha uma boa ferramenta, viu? Nossa, bem grossa. A mais grossa que eu já tinha visto até aquele momento exato. Muito grossa. E eu falava, eu tô com medo, porque isso não vai caber. E era um tamanho assim, muito relevante até. Maior do que os meninos que eu já tinha pego até esse momento. Os dois, né, anteriores. Mas o Márcio tinha maior e era muito mais grosso. Claro, um negão, né? Negão gostoso, Márcio. Tanto é que eu dei pro primo dele, na frente dele, mas não dei pra ele porque eu tinha medo. E foi exatamente no mesmo dia que eu perdi minha virgindade. E com outro menino. E aí eu peguei com ele, porque ele achou que eu tava dando em cima do primo dele. E na verdade quem tava ficando com o primo dele era a Dica. E aí eu peguei e falei, olha, se você continuar me provocando, enchendo o saco, eu vou acabar dando pro seu primo. Não vou dar pra você, porque olha o tamanho, não tem condições, eu vou dar pro seu primo. Ele falou, pois eu duvido. Quero que você faça isso na minha frente. Eu falei, pois eu vou fazer. Desci do carro, a gente tava no drive. Desci do carro, fui lá pra fora, chamei o primo dele. Venha. O primo dele sem entender nada. Falou, é sério, você tá falando sério, Sabrina? Não me chamavam assim naquele tempo. Eu falei, sim, tô falando sério. O primo dele desceu e eu peguei o primo dele ali, em cima do capô do carro, olhando pra cara dele. Eu era terrível. Isso eu garanto pra vocês. Não vou me fazer de santo. Eu era terrível mesmo, eu provocava, eu era afrontosa. Eu acho que eu continuo sendo de alguma forma. Só que com um pouquinho mais de consciência, né, da realidade, sendo um pouquinho mais consequente com as coisas, porque eu fui muito inconsequente. Completamente inconsequente. Eu tenho que amassar essa caminha para que ela vire caminha picada. Depois que você picou tudo, ralou as cebolas, o alho e tal, você vai misturar tudo no bowl. Todos esses ingredientes, exceto o catupiry, né? O queijo em creme que vocês utilizarem, porque isso vai ser o recheio. Aí você vai misturar tudo o que for dos outros que não for para recheio em um bowl. E aí nossa massa tá feita. Mas vou continuar aqui no passo a passo com vocês. E aí eu dei pro primo do Márcio e não dei pra ele. Foi exatamente ali nesse mesmo período. Exatamente nesse mesmo período. Eu tinha só 14 anos. Pimentinha. E tal. Voltando lá pro menino. Então era uma coisa considerável, eu tinha medo, mas eu tava disposta, porque o cara é muito gato, muito gostoso. E aí eu tirei o sutiã também, ele mamou os peitinhos da mamãe, né, atrás de leite, leite de seios, viu? E aí ele foi descendo a mão e eu tirava a mão dele. Ele descia a mão e eu tirava a mão dele. E
aí ele pegou e falou, tira a calcinha. Aí eu peguei e falei, eu não tô preparada. Aí já comecei a chorar. Aí ele pegou e falou, o que foi? O que tá acontecendo? Ele levantou da cama, se assustou. Aí eu peguei e falei, eu vou te falar, mas você não vai ficar com raiva de mim? Ele pegou e falou, me fala logo. O que tá acontecendo? O que tá pegando? Eu falei, calma, não fica com raiva de mim, eu vou te contar, vou ser sincera contigo. Daí ele levantado assim, fora da cama, e eu sentada na cama, apoiada na cabeceira. E aí eu tampei meu rosto, chorando, e falei pra ele, é que na verdade eu não nasci mulher. Eu me tornei mulher, estou me tornando mulher, né? E ele, como assim? Aí eu já vendo essa reação, ele ficando assim, num tom mais áspero. Eu falei, calma, eu te peço um pouco de tranquilidade, peço desculpas, me perdoa, é porque eu te achei muito lindo, tinha vontade de ficar com você, e se não fosse assim, talvez não seria de forma alguma. E ele falou, porque de homem eu não gosto. Eu falei, mas eu não sou um homem e tal, e tentei explicar pra ele as questões, as minhas questões da minha forma. Só que aí eu já tinha feito tudo errado, meninas. Não façam isso. Não façam esperando que a pessoa vai ter essa compreensão, vai ter essa abertura de mente. Talvez ele tenha, como o caso de algumas, ou como já aconteceu comigo em outros casos. Não chegou a ter uma relação, mais ou menos eu tive uma relação física, sexual, né? Não chegou a ser uma relação amorosa. Ou até teve tentativas de relação amorosa depois que eu contei, enfim. Tem casos e casos. Só que nesse caso não. E aí ele ficou boladão, socou a parede e tal. Você não devia ter me escondido, você mentiu pra mim, não sei o que lá. Resmungou, aí depois ele sentou do meu lado e falou, calma, então tá tudo bem. Eu nunca fiz, eu não vou repetir a fazer, mas já que a gente tá aqui, e queira ou não, eu tô com tesão. Ai, que humilhante. Então vamos fazer. Daí eu falei, só que também não seja bruto, pelo amor da deusa, né? Que seja algo que ao menos não me cause dor, que seja algo placenteiro, que seja prazeroso, ao menos. Dele, não, tranquilo, aqui isso vai ser. E aí ele já não quis mais me beijar, e a coisa já ficou fria, mas rolou. Ficou a coisa lá, durona, sentei, sambei, fiquei em todas as posições, Kama Sutra, foi uma delícia. E aí eu fiquei tranquila, tava relaxada. Aí ele terminou. Esse é o cuidado, meninas. Cuidado na hora que termina. Porque até então ele se disse compreensível, ele estava disposto a seguir, e ele podia ter falado pra mim, assim que terminar você vai embora, que eu quero ficar sozinho. Mas não, ele fingiu que nada aconteceu. Quando terminou, ele levantou e falou, eu vou tomar um banho. Eu falei, tá bom. Quando ele foi pro banho, eu não sabia o que fazer. Se eu colocava minha roupa, se eu ia embora. Eu fiquei indecisa. E aí ele saiu do banho de novo, pegou o celular, ligou pros amigos dele e falou, olha, eu tô aqui no Hotel Vavá, em frente ao Hospital Cachoeirinha e tal, e eu quero que vocês venham aqui porque me enganou. Me trouxe aqui pro motel, colocou a culpa e a responsabilidade toda em mim. Eu que levei ele pro motel. Me trouxe aqui pro motel, me enganou, dizendo que era mulher. E chegando aqui eu descobri. Aí os amigos, você comeu, não sei o que não sei o que. Ele falou, não, a gente não fez nada. A gente não fez nada. Só que ela tá aqui no quarto, que eu não deixei ela sair, eu quero que vocês venham aqui pra gente dar uma lição. E estava no alta-vozes, no viva voz. Eu fiquei em choque. Eu olhei pra cara dele e eu falei, sério que você tá fazendo isso? Ele falou, daqui você não vai sair.
Não sai, porque já já meus amigos estão aqui, a gente vai resolver essa parada. Eu olhei pra cara dele e comecei a chorar. Falei, pelo amor de Deus, a gente acabou de fazer, menino. Não tem essa necessidade. Você já me deu uma lição de moral, eu não vou voltar a fazer. Ele falou, você não vai voltar a fazer mesmo. Porque hoje a gente acaba com a sua vida. Ai, pronto. Aí eu comecei a chorar. E aí ele pegou e falou, vou voltar pro banho. Que eu não tô afim de ficar olhando pra sua cara, não. Ele foi. Nisso que ele foi, aí eu peguei todas as minhas roupas. Só de calcinha e sutiã tava. Peguei todas as minhas roupas, peguei meus sapatos e tal. Abri a porta do quarto, saí correndo, do jeito que eu tava. Aí fui me vestindo pelo caminho. Correndo, feito uma louca. Fui me vestindo, eu lembro que eu peguei aquela rua ali de baixo, que dá lá na Dário Ribeiro, né? Eu corri numa velocidade, ai, eu não vou saber tudo. E aí eu saí, os caras do hotel me viram correndo. Ei, onde você vai? Eu falei, ele ainda tá aí dentro, ele tá tomando banho, mas ele vai sair já já. É que eu tenho que ir embora, eu tenho que atender outro cliente, sair correndo. E aí fui, eu já tava sem salto mesmo. Correndo, meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu desesperada e chorando, e me faltava o ar, mas mesmo assim eu não deixava de correr. E olhando pra trás, desesperada, todo o carro que eu via vindo, eu me escondia atrás dos outros carros que estavam estacionados para eles não me verem, porque se acaso fossem esses amigos dele, né? Porque ele falou com alguém, e a pessoa respondeu que estava indo pra lá, que não demorava muito, e o bairro é vizinho. Quem vai de carro chega muito rápido. E eu vou saber quem são esses amigos dele, se é alguém... Porque meu bairro é barra pesada, meu amor. É barra pesada. E aí eu falei, eu vou correr e vou o mais rápido possível. Corri. E lembro que eu cheguei lá na casa da Dica, super sem fôlego. Depois de correr muito, desesperada. E aí chorei. Aí contei pra ela, pra mãe dela, pra irmã, né, pra ela, o que tinha acontecido. Ela, mas você é louca, como você não conta? E eu falo, gente, mas é porque eu sou carente de afeto, porque eu só queria ficar. E era só umazinha. Nada demais. Eu não via necessidade pra tanto, mas hoje em dia eu sei o tamanho da transfobia. Eu considerava de que não era pra tanto, mas uma pessoa transfóbica considera que até o ato mais absurdo e criminoso ainda é justificável num caso como esse. Infelizmente, eles veem dessa forma porque vemos meninas por aí, como o caso de uma recentemente que teve uma relação com um menino e tal, e ele simplesmente deu fim nela, sabe? Então, um cara transfóbico, ele vai fazer até que seja as últimas consequências mais drásticas, né? Como é finalizar a vida de uma pessoa por conta disso. A gente considera de que não é pra tanto. Eles consideram de que é pra muito. Pra isso e muito mais. E de que por isso está justificado o que eles fazem. Eu acho que vou ter que misturar na mão, viu, gente? Eu não queria colocar a mão, porque me dá coisa. Mas eu vou colocar a mão. Seja o que a deusa quiser. Depois eu coloco o vinagre. Sal. Para essa quantidade de trigo, eu acho que eu coloquei uma boa quantidade de sal. Esse bol ainda tá pequeno, vocês acreditam? Isso vai caber naquela forma? Tô na dúvida. Então para eles é muito. Fim da história, né, com ele. Eu corri,
ele não me alcançou. Eu encontrei com ele outras vezes. E aí eu fazia o possível para sair da vista dele. Ele me viu algumas vezes, mas não veio pra cima de mim, não fez nada. Eu tratei de não explanar, né, essa história mais. E até os últimos anos em que eu tava lá no Brasil, esse tempo recente eu ainda vi ele, por lá pela zona. Sinal de que ele ainda mora por aí. E, enfim, eu consegui sair viva dessa. Mesmo se ele tivesse terminado comigo, provavelmente por ele ser dali do bairro, alguém chegaria até ele e descobriria, né? O que ele tivesse feito comigo, se tivesse dado certo o plano dele nesse dia. Porque ele mora muito próximo. Muito próximo. E ele não sabia da minha condição, não sabia da minha existência. E ele se sentiu interessado por mim, ele persistiu durante meses, ele pediu meu número de telefone, ele investiu em mim, né? E no momento em que eu cedi por eu não ter contado pra ele quem eu sou, o que eu era, ele agiu dessa maneira. Gente, mas como rende, né? Eu achava que não ia render tanto. Rendeu demais. Tô passada e repassada. E aí eu sei que foi uma das situações assim de mais pânico que eu passei durante esse período. Mas mesmo assim eu continuei safada e eu omiti a informação para muitos outros mais, que em algum momento eu acabei dizendo, falando para eles, e acabei perdendo igual. Não se importaram com essa agressividade, alguns usufruíram do meu corpo, outros não. Mas eu fiz isso mais algumas vezes. Inclusive, logo quando eu voltei pro Brasil lá em 2012, teve um menino que eu conheci nessa mesma praça, porque eu levei meu cachorrinho pra ir brincar lá. Eu morava junto com uma menina gaúcha, uma mulher cis, e ela também tinha um monte de cachorrinho, ela tinha 3. E com o meu 4. E aí a gente levou os cachorros lá pra brincar, que é uma praça grande. E ele tinha um pitbull, esse cara. Meu cachorrinho foi brincar com o pitbull dele. Eu fui buscar meu cachorrinho. E aí o cara começou a conversar comigo, cara, gato gostoso. No armário. Aí eu tenho que provar. Aí eu acho que tá bom. Bom saltar. Então vamos lá. Já misturei tudo. E agora eu vou distribuir ele ali, na forma, para poder colocar o nosso recheio. Minha mão tava lavadinha, viu, gente? Eu não coloquei no toba, nem nenhuma parte. Para poder fazer nossa receitinha. Tá com uma carinha bonita, né? Eu espero que saia bem.
vai ficar bem alto, porque, nossa, como rende, eu não sabia. E aí conheci esse boy bem gostoso. Ele disse que ele ia viajar. Em 2 dias ele ia vir pra cá, pra Espanha. E aí eu falei, que legal, você vai pra Espanha? Pois eu acabei de vir de lá e biriri, bororó, passei lá 4 anos. E amo aquele lugar. Ele falou, é a 2ª vez que eu vou, tô indo pra Elisa. O cara morava ali na Roque de Moraes, ou seja, um cara que tinha dinheiro, porque ele era bem conhecidinho há um tempo atrás, era bem elitizado, digamos. Uma zona bastante elitizada. E será que eu tenho que dar uma batidinha nele? Não, vou colocar ele assim, purinho, como tá. E aí ele viria pra cá e tal, eu falei, nossa, que legal. Ele falou, vamos trocar número, o que você acha da gente sair pra tomar alguma coisinha hoje? A gente pode ir ali na Casa Verde. Eu falei, que legal, quero sim. Tinha um barzinho ali na Casa Verde, eu esqueci agora o nome. E era um barzinho muito legal. E aí a gente foi, se encontrou à noite. Falei pra minha amiga, eu vou. E ela, mas você falou pra ele que você é trans? Eu falei, não falei, lógico que ele sabe que eu sou trans. Olha meu jeitinho, mulher. Todo mundo vê, eu saio aqui na rua, na porta de casa, o povo tá me xingando de qualquer coisa. Ou seja, é inegável de que eu sou. Lógico que ele percebeu. Quando eu era jovenzinha até enganava, mas hoje em dia já não. Eu ainda tenho essa consciência hoje em dia, sabe? Mas às vezes as pessoas não veem mesmo. E não é uma questão de querer ser educada. E ela pegou e falou, cuidado, qualquer coisa você me liga, eu vou te buscar, porque ela tem carro. Ou ela tinha carro. Qualquer coisa eu vou te buscar. E eu, não, fica tranquila, amiga. E aí fui. A gente foi pra esse barzinho, foi super gostoso e tal, e a gente se beijando, e no final das contas a gente foi pra onde? Pro Hotel Esquimó, que é lá perto do Etal, na mesma rua da escola do Etal. A gente parece que anda em círculos ali, né, no bairro, porque tudo é muito próximo e as histórias se encontram em tempos diferentes. E fomos pro Esquimó, e eu não falei pra ele em momento algum. Fomos pro Esquimó, chegamos lá dentro do Esquimó. Aí eu dei meu documento ainda pra entrada. A gente entrou no Esquimó, que são uns iglus. O motel tem uns iglus e não é luxuoso não, viu? Já vou logo sendo claro aqui. Não é nada luxuoso. Esses iglus são um calor da pega, um chuveiro que dá choque. A limpeza deixa muito a desejar. Mas é o que a gente tem ali pelo bairro num preço razoável, né? Igual que o motel Vavá. E eu já fazendo minhas resenhas aqui dos lugares onde eu pisei. Falando isso naquele tempo, não sei nos dias de hoje como é que tá. Não faço ideia. E aí tal, ele foi tomar o banho dele. E aí eu fui, tirei minha roupa, fiquei de calcinha e sutiã. E a gente começou a se agarrar e ele desceu a mão. Quando ele desceu a mão, ele plá, pegou. E aí quando eu desci a mão também, eu plá, peguei. Ficou os dois decepcionados, porque aí ele olhou pra minha cara e falou, você é trans. Eu olhei pra cara dele e falei, eu achava que você fosse super dotado. Eu falei, é um problema pra você de que eu seja trans? Daí ele pegou e falou, é que eu nunca fiquei, se eu soubesse eu não teria ficado contigo.
Daí eu falei, mas vai ser um problema? Você vai querer me bater? Você vai querer fazer alguma coisa? E ele pegou e falou, não, a gente já tá aqui, eu nunca fiquei, tá aí. Uma chance de saber se eu gosto ou eu não gosto. Eu olhei pra cara dele e falei, então tá bom. Eu também vou te dar a oportunidade porque você não é bem do meu tipo. Eu gostava de você até eu não saber da sua dotação. Agora, sabendo a sua dotação, você definitivamente não é meu atrativo. Sendo tão sincera quanto ele. Muito francamente. E aí ele falou, mas vai me esculachar? Eu falei, não vou te esculachar. Você não tá me esculachando, mas tô sendo sincera, assim como você. Você nunca ficou e você diz que você gosta de mulher, que você é homem, você vai continuar sendo homem, né? Independente do que a gente fizer aqui nesse quarto. Não é porque você ficou comigo que, ai, nossa, um arco-íris, agora tchau. Acabou a heterossexualidade. Não, eu sou uma mulher, querido. Você querendo ou não, você se sentiu atraído por mim porque eu sou uma figura feminina. Você me confundiu com uma mulher cis devido à minha passabilidade. Isso significa de que você se sente atraído por mim, sente tesão por mim. Caso contrário, a gente não tinha chegado até aqui. Ele falou, você tem razão. Vamos lá, então a gente foi e fez. Ele tanto não queria que acabou fazendo de tudo, viu? De tudo. O macho que dizia que não gostava, mas que já estava ali, ele não ia perder, e não perdeu a oportunidade mesmo. Fez de tudo. Primeiro ele se reclama e depois eles terminam fazendo de tudo. O que não foi o caso do menino lá anterior, viu? Ele foi extremamente ativo, como eu falei pra vocês até depois que ele soube. Ele não me beijou mais, mas ele me comeu gostoso. E isso ele fez gostoso e gozou gostoso, desculpem. Terminou gostoso, porque eu vi e eu senti. E essa é a importância, minha gente, de que vocês falem, para que vocês não caiam em enrascadas. Nessa vez eu me lasquei, né? Dessa vez muito jovem. E quando eu fiquei maior, eu já não me lasquei porque eu tive lábia, porque eu, enfim, joguei ali junto com ele. E talvez porque a nossa noite tinha sido agradável. Ele falou que ele não ficaria comigo se acaso ele soubesse, mas que ele seria meu amigo. Porque ele me achou uma pessoa interessante pra conversar, enfim. E no fim das contas, quando a gente terminou, eu com esse bofe escroto aí, o fortão de 2012, ele falou que ele gostou. Que ele ainda prefere ficar com mulheres, mas que não tinha sido uma experiência desagradável. Tinha sido agradável para ele. Eu vou tampar, já coloquei aqui, ó, o recheio, que eu usei pouco mais de um potinho de queijo creme. Eu vou tampando. E aí ele falou que ele gostou, mas que ele não repetiria. Talvez ele não repetiria comigo. E talvez ele repetiu com outra. Ainda mais que ele veio pra Espanha. Né? Pra Ibiza. Mesmo que não fosse pra Ibiza, aqui na Espanha tem muita trans. Eles terminam ficando. Igual que no Brasil, tem muita trans, eles terminam ficando, mesmo que não assumam. Mesmo que digam que nunca ficaram, porque é sempre uma primeira vez pra eles. Sempre, é incrível. E quando você vai ver, é a primeira vez contigo, porque já foi com mais de 100. Já pegou todas do bairro. E do bairro vizinho. E dos bairros que estão por vir. Ela vai dar a quantia certa.
Ou seja, era pra que eu me lascasse bastante naquela noite, que eu tivesse apanhado muito. Ou se eu não tivesse apanhado, que eu tivesse desaparecido, que eu tivesse aparecido... Algo teria me passado se eu pagasse pra ver naquele momento e decidisse ficar ali. Algo passaria. E naquele tempo eu não queria perder minha vidinha não. Eu tinha muito medo. Perder o medo dos riscos da vida só veio muitos anos depois. Muitos anos depois. Aí eu já era inconsequente com a consciência de que eu queria que passasse alguma coisa ruim comigo. Nesse tempo eu não queria. Eu levo ao fogo regular. E eu encharquei mesmo, boa quantidade de azeite. Comigo não tem miséria, meu amor. Nada de miserê. Olha. E coloco nossa belezura pra assar. Gente, eu já vou tirar do forno. Eu vi que tá bem moreninho. O cachorrinho já tá aqui de olho. Ele tá só esperando a melhor hora. Oi, Xandros. Saluda a gente, bebê. Dile hola, que tal? Como estáis todos? Como estáis? Como estáis? Cuéntame todo. Esse bebê. Mas eu não posso brincar com ele agora porque eu tenho coisas que fazer. Eu vou tirar essa belezura do forno. Paia, que te queima. Cuidado que te queima. A hora da verdade é a hora de comer. Olha, minha gente. Bem moreninho. Já era hora de tirar porque as laterais já estavam começando a passar do ponto. E passar do ponto é queimar. Eu não quero queimar. Elástico. Fica aí. Tá quente pra caramba. Eu tenho aqui a espátula. Tenho aqui meu prato. Tenho aqui... Eu ainda não almocei, viu? Tá cortando minha cabecinha. Porque eu baixei mais a ring light. E não acendi ela. Vocês acreditam que eu não acendi a ring light? Erros de principiante. Quero pedacinhos generosos. Eu tô azul de fome. E por estar azul de fome, eu tô torcendo pra que dê certo. Que eu não tenha passado no sal, porque eu tenho muitos problemas com sal, viu? Por sorte aqui não temos ninguém com problemas de pressão alta, porque senão eu já tinha, ó, mandado subir. Que essa mãozinha aqui pro sal não precisa nem estar apaixonada. Eu não fiz nem salada pra acompanhar. Porque eu quero comer só isso hoje. Matar minha vontade. Quando eu digo matar minha vontade, é com um pedaço generoso. E não com a travessa inteira. Cuidado com a vontade. Que ela não seja um malefício.
Eu vou pegar esse que tá grande. Tá tão branco por dentro. Por dentro ele tá branquinho. Aí o meu pedaço se desfez todo, vocês estão vendo, né? Enfim, o importante é o gosto. Ai, meu nariz tá super irritado. Eu cortei limãozinho pra acompanhar. Com esse tanto de quibe, não tem nem necessidade de salada mesmo, Sabrina. Salada seria gula. Tirei os caroços, mas ainda ficaram uns. Eu sou péssima de coordenação, acho que vocês já notaram, né? Minha coordenação não é muito legal. Mas é a que eu tenho. E vamos provar. Vamos à prova definitiva. Tá quente pra caceta. Enquanto vai esfriando, eu vou bater um papo aqui com vocês. Gente, então é isso. Eu tive muitos conselhos. A filha da minha patroa do acabamento gráfico, ela me dava muitos conselhos quanto a isso, porque eu peguei pessoas próximas ao círculo dela, Eu fiquei com pessoas próximas ao círculo dela, muito próximas. E ela me aconselhava de que eu não fizesse isso, de que eu jogasse limpo e aberto, que eu não era uma pessoa detestável, que alguém sim teria interesse de ficar comigo, independente dessa situação. Mas eu tinha as minhas questões, eu era uma criança. Uma criança caminhando para adolescência, uma pré-adolescente. E como eu tinha muito isso pra mim, de que ninguém me faria mal porque eu era menor de idade, e se fizesse, acabaria pagando, eu me arriscava muitíssimo mais. Me expunha muito mais ao perigo, era muito mais inconsequente. E por isso a importância de que a gente se autoafirme, se reafirme sempre quando a gente deseja ficar com alguém. E até mesmo para que a gente consiga aliados, né? Digo, no âmbito de amizades ou de colegas de trabalho, você de repente se abrir para que você consiga ter uma rede de apoio ou uma certa proteção, né? Um aliado, que seja, um aliade. Mas omitir o fato de que você é uma pessoa transexual é um risco muito grande. Temos casos aí de meninas, de mulheres que omitiram e que partiram dessa para pior. Como o caso da menina da muralha, que foi empurrada daqui da muralha de Lugo. Ela contou depois, ele acabou jogando ela de cima da muralha, segundo relatos. Teve uma menina no Brasil, né, que também aconteceu isso, ela omitiu e acabou. Nos Estados Unidos também parece que teve um caso de um homem que se casou com a mulher não tinha contado a situação dela e ele também ousou terminar com a vida dela. Por sorte isso não aconteceu comigo, mas poderia ter acontecido naquele dia e em inúmeras outras situações. Em inúmeras outras situações. Eu acredito que a última vez em que eu omiti a informação foi em 2012, para esse cara que me levou pro Motel Esquimó, esse fortão que tinha um dedinho mindinho de piroca. E que por sorte não rolou nada, não aconteceu nada de ruim, sabe?
mas eu me vi à beira de um perigo inúmeras vezes. Em algumas eu consegui manejar, em outras eu nem cheguei a falar para a pessoa. Teve 2 caras com quem eu tive uns casinhos, tive vários encontros esporádicos, e isso eu já tava com 17 anos. E eu não contei pra eles. Eu sempre dizia que tava menstruada, que é a virgem da Xota e que só podia liberar, né, o toba, liberar o toim. E, e eles acabaram persistindo, ficando comigo inúmeras vezes, mesmo sem eu contar esse fato do que eu era, mesmo tendo omitido. Apesar de que eles escutavam rumores, né? Porque eu frequentava a vizinhança, tinha uma amiga que morava nesse bairro e aí as pessoas comentavam entre si, que é ali no Primavera, né? E o outro era na Casa Verde, que também era um militar. Lindo, lindo, lindo. A gente tinha mudado de trabalho, o acabamento gráfico tinha ido lá pra Casa Verde. E ele sempre ficava me paquerando, eu paquerando ele e tal. Ele é muito gato, eu falei, eu vou ficar com esse boy. E de ter feito, eu fiquei com ele me levou pra casa dele. E ali a gente ficou umas quantas vezes. A casa dele era muito louca, muito legal. Ele tinha uma cama redonda de motel. e foi uma delícia, foi uma delícia. Eu acredito que eles acabavam sabendo. Eu acredito que eles sabiam, porque eu nem tirava a calcinha, mas o toque é inevitável, sabe? E queira ou não, a mão deles passava por cima das minhas partes, mesmo que muito aquendada com a calcinha, mesmo que muito guardada pela calcinha. Mas é notável de que tem um volume. Quando você passa a mão, você sente que não é um retinho, que tem um voluminho. Talvez eles pensaram que eu era greluda. Pode ser. Ou eles simplesmente caíram no jogo e falaram, não, coitada, é uma menina ainda, tá em formação e não vou levar tão a ferro e fogo, talvez eles gostassem mesmo e não não criaram nenhum caso com isso. Mas eu me vi também pelo irmão o cunhado da minha amiga, né, da filha da minha patroa. Eu fiquei com um amigo dele, que eu não conheci através dele, eu conheci na Avenida Nossa Senhora do Ó, nos Forrós mesmo, em frente ao Colonial. E aí ele foi me dar uma carona e aí ele acabou me levando pra casa dele, a gente ficou, foi uma delícia, ele me levou de moto, era muito destemida. Eu tava com... Eu já tinha terminado com o Pedro. Foi lá pelos 17 mesmo. E 17, 18. Alguma coisa assim. E eu já tinha terminado com o Pedro. Foi o meu primeiro namorado. E aí conheci ele, a gente foi pra casa dele. E aí eu comentei com ela comentou com ele já tinha escutado esse amigo dele falando de uma menina que ele conheceu lá no bairro do Limão. E ele tinha vindo na porta da minha casa, viu? Porque a gente continuou ficando mais outras vezes. E aí o cunhado dela, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, pegou e falou, olha, se ela não contar pra ele, eu vou contar pra ele, porque isso não é certo, porque ele tem direito de saber, porque ela tá enganando ele. O menino tava mais preocupado do que eu mesma, sabe? Ou seja, será que tinha um caso entre os dois pra ele estar me pressionando? E aí ela começou a me fazer pressão através dele. Ele foi lá no nosso trabalho e aí ele falou, se você não contar, eu conto. E aí eu não tive outra saída que foi contar pro menino. E não sei se na cabeça dele ele achava que a gente ia deixar de ficar, mas a gente continuou ficando. A gente ainda ficou mais algumas vezes, sabe? Aí ele já sabendo. Então não sei, talvez existia ele algum sentimento reprimido da parte do cunhado dela,
mas corroborava com a informação que ela já me passava pra eu não fazer isso, pra eu não correr risco. Teve uma vez com um boy no clube da cidade, eu me encantei por ele, um cara já adulto. E aí eu levei chocolate pra ele no dia em que eu fui contar pra ele, porque já fazia 3 vezes que eu tava, 3 finais de semana que eu tava indo direto pra lá e que tava ficando com ele. E ele me apresentava pra todo mundo. O clube da cidade só tocava black e tal, hip hop. E, e eu ia com a Luana, ia com a Sheila. Beijo, Sheila, querida. Ai, ia também com uma outra amiga nossa que faleceu, infelizmente. Uma menina tão linda, tão cheia de vida, tão alegre. E que pesou bastante em mim, sabe, a situação da ida dela. Foi muito triste. Enfim, as pessoas ao meu redor diziam pra tomar cuidado e eu enganava as pessoas, eu definitivamente fazia isso. Então, meninas, o recado que eu quero deixar aqui pra vocês é que depois, com a maturidade que eu tenho hoje, e óbvio, porque eu já também não tenho mais responsabilidade, mentira, não, é por consciência mesmo. Não façam isso, não façam isso porque o risco é muito grande. E não sejam como eu de pensar, porque eu sou menor de idade, nada vai me acontecer, qualquer coisa eu faço eu dou parte na polícia e aí tudo tá resolvido. Não tá tudo resolvido. A gente tem que fazer isso pela nossa própria segurança. Se contando, a gente já tá arriscado de que aconteça alguma coisa, porque depois que esses homens gozam, meu amor, eles se transformam. Se eles tiverem de fazer alguma coisa, eles vão te fazer. Você tendo contado ou não. Só que você não contar é um plus, né? É um plus, como o caso desse menino que eu trouxe da aeronáutica, que ele agiu normal e quando terminou ele simplesmente armou pra algo acontecer comigo. Eu vou comer. E é sobre isso, é sobre contar e não omitir e evitar riscos maiores. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ficou tudo bem cozidinho. Bem gostoso. Eu achava que o queijinho do meio, por não ser catupiry, não ia ficar muito legal. Mas ficou uma delícia. Os meus filhos já estão aqui sambando, gente, descolando. Eu não sei usar essa coisa. Eu sou muito desfém, viu? Muito desfém. Não sou de feminilidade extrema. De usar cílios, de unhas postiças e tal. Pode ver que eu desenvolvi com o passar do tempo alergia a esmalte. Vocês acreditam? Uma basezinha até que vai. Mas se eu passo esmalte, minhas unhas, minhas cutículas ficam muito zoadas. Ai, que gostoso. Eu arrasei. Tá gostoso, bebê. Pero tu não pode. Ele não pode comer isso, porque tem alho, tem cebola, tem tudo que ele não pode comer. Agora eu só não sei se pela minha gula, se eu vou aguentar comer tudo isso. Eu vou tentar. Eu já passei muito da minha hora de almoço. Então vocês sabem, né, que o estômago fecha um pouquinho. As primeiras garfadas que você dá já te dá aquela saciedade. Mas essa semana eu fiquei toda desregulada. Não almocei nos horários certos. Fiquei muito perdida no tempo. Eu tava com muita ansiedade, me deu muita ansiedade essa semana.
que eu omiti. Foi um bombeiro que eu conheci no Colonial. Gato lindo. Lindo, lindo, lindo. E aí fui ficando com ele. Quando a gente foi pros finalmente, ele descobriu, meu amor. Ele não gostou, não. Mas rolou. Mas ele não gostou, ele me humilhou. Mas ele fez. E teve também o Rafael. Que por sinal eu descobri que ele tem parentesco com a família do meu pai. Eu só vim descobrir depois. E ele não sabia que eu era trans, a gente começou a ficar lá no Colonial. Lourinho do olho azul. Ele tinha fimose. E uma coisinha pequena. Fedido. Mas era gato, era bonito. Fedido que eu digo, as partes íntimas dele eram fedidas. E a gente já tava ficando, fazia um mês. Ele ia lá me buscar na porta de casa, conheceu meu irmão. E aí, quando eu decidi contar pra ele que era pra gente terminar, não queria mais continuar com ele resolveu insistir, persistir. E a gente persistiu, só que ele era muito ciumento, completamente ciumento, me perseguia. Bastante tóxico. Apesar de ele ter aceitado, né, ter uma relação comigo independente da minha transexualidade. Mas o jeito dele não era muito agradável e não tinha solução para as partes íntimas dele. Eram muito fedidas. E ele queria que eu botasse a boca naquilo sem camisinha. Deus me livre. Eu, hein? Tá amarrado. Queijo só se for derivado do leite. Produção de homem, não. Bom, gente, foi isso. Meu quibe assado foi um sucesso. Depois eu acho que eu vou cortar esses pedaços menores, porque ficou grande demais até pra mim, que tava com gula. E eu vou pedindo pra você que deixe seu like, se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificações para receber todas as notificações do meu canal. Se torne membro, se possível. E a gente vai se ver numa próxima. Eu continuo sendo Sabrina Alves, aqui em Marte ou em Alpha Centauri. E nos vemos na próxima. Tchau! Sabrina. Silicone, saline, poison, inject to me, baby, I'm a free bitch. I'm a free bitch.